os filhos para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora. É um padre não vai ficar. Padre, o seu fone tá mutado. Aí, agora sim. É que eu sou civilizado. Quando eles estão falando, eu deixo o fone parado, porque senão caos. Experiências de usar o Zoom em família. Ainda mais família com sangue italiano, que todo mundo fala ao mesmo tempo, como é uma coisa habitual entre os italianos, só que é uma coisa de maluco. Aí eu já criei o hábito de quando alguém está falando, eu já deixo no mudo, porque senão não dá certo, não. Padre, fique à vontade, a palavra é sua. Então, é bonito ter colocado o Fernando, né, como proposta de texto o Magnificat, né, que é esse canto de louvor que Nossa Senhora eleva a Deus por ocasião da visita que ela faz à sua prima Santa Isabel. A gente está no início do Evangelho de São Lucas. E ali a gente tem várias coisas para refletir, né? Por um lado, e que podem nos ajudar, né, na nossa relação com Deus, no nosso modo de viver essa situação atual da pandemia, da quarentena, junto com Nossa Senhora e como Nossa Senhora, né? Então, primeiro é o junto com Nossa Senhora, né? Deixar que ela venha nos visitar. O contexto, como eu falei, né, do Magnífico é a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Se a gente pegar o Evangelho de São Lucas, né, diz que Isabel, que era prima de Nossa Senhora, ainda que o Evangelho verdade seja dita no específico qual é o grau de parentesco, diz só que é parente de Nossa Senhora, mas a tradição vai chamá-la de prima. E era uma mulher já idosa, né? Já era estéril, que fica grávida, né? Esposa de Zacarias, mãe de São João Batista, né? Pela graça de Deus, porque ela já, humanamente, do ponto de vista da natureza, não tinha mais condições de ter filho, pela idade avançada. E fica grávida. E Nossa Senhora, quando o anjo anuncia, o anjo Gabriel anuncia que ela seria a mãe do Salvador, né? Aquela famosa cena em que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, que a gente repete todos os dias ao meio-dia na hora do Ângelus, ao meio-dia às 6 horas da tarde, naquela oração do anjo. E o que Nossa Senhora fez quando ela soube que a sua prima de idade avançada estava grávida e, portanto, precisando de ajuda, porque devia ser um perrengue, né? Uma gravidez, né? Imagina, ela devia ter mais de 70 anos, né? A pobre da Isabel. Não é uma coisa muito fácil, não, né? Se hoje em dia já não é tão fácil assim, imagina 2000 anos atrás. E Nossa Senhora se lança, né? O texto, aliás, se a gente pegar, vai dizer que ela se foi com pressa. Ela não tem tempo, ela viu que a prima estava precisando, se lançou na estrada. E é um pouco o que Nossa Senhora faz com todos nós, como nossa mãe. Ela não espera. Ela não deixa para amanhã, como nós tantas vezes fazemos quando nos comprometemos com alguma coisa, né? A gente quer ajudar, mas tanta gente fala: depois eu ajudo. Nossa Senhora se lança. Ela diz que vai já se lançando, né, para vir encontro às necessidades. E seguindo sempre essa lógica, né, aí ela chega, quando ela chega para visitar a sua prima, para ajudá-la, a primeira reação que Isabel tem, né, é a de sentir que o filho que ela estava trazendo no ventre, ou seja, João Batista, começa a saltitar, porque a ação do Espírito Santo que estava, né, sobre Maria, como que chega a Isabel e ao seu filho. Então, isso aqui é outra ideia, né? Nossa Senhora, que vem com pressa, que vem nos ajudar, que não nos deixa esperando. Quando ela vem, ela traz também o Espírito Santo. Né? Que é o Espírito. Como é que Jesus chama o Espírito Santo? A gente vai começar a escutar agora nos evangelhos, nos próximos dias, na missa.
em preparação à festa de Pentecostes. O Consolador. É o título que Jesus usa no Evangelho de São João para falar do Espírito Santo. São dois títulos. O Consolador e o Paráclito. Né? Paráclito, que significa advogado, o intercessor. Então, quer dizer, Nossa Senhora está do nosso lado sempre, né, com essa presença imediata e essa presença que traz para nós o Consolador. Traz para nós o intercessor. E quanto a gente precisa de consolação? Ainda mais nesse momento. Eu estava falando agora há pouco, 5 minutos antes da gente começar, com um amigo meu de infância, que estudou com... Quer dizer, tipo, sentar sem sair e tal, a pessoa começa a... Padre, a gente teve alguma interferência com a sua internet, tá bom? Só a sua imagem está travada. Ah, é? Bom, não sei. Agora melhorou, voltou. Ah. Mas vocês estão me escutando? Parou no amigo de infância que você estava falando. Ah, então, é o Daniel, que você conhece, até falei que você conhecia. Tá. E, então, estudou comigo no Pai Antônio Vieira, e então, que é uma pessoa muito ativa, que é um cara assim, que sempre foi muito dinâmico, e de repente, claro, sem poder sair com essa situação, o cara começa, né, a ficar angustiado. E não falemos dos problemas financeiros que tantas pessoas estão passando, entendeu? Sobretudo quem não tem um emprego, quer dizer, com um salário fixo garantido, né, mas que depende, né, do dia a dia, muito complicado, né? Então, com mais razão ainda, a gente precisa dessa consolação, não uma consolação que é uma solução fácil, né? Porque isso Deus não oferece, né? Deus não vai resolver problema de ninguém, né? Quer dizer, é o que Jesus seus problemas acabaram. Isso não tem. Porém, é a consolação, né? Você se sentir fortalecido quando parece que você não tem mais força. É isso que o Espírito Santo faz e é isso que Nossa Senhora vem trazer para nós. E aí tem também, quer dizer, ao lado dessa presença de Nossa Senhora, aquilo que ela traz para a gente, tem também aquilo que ela nos inspira ou aquilo que ela nos exorta a fazer, que é imitar o exemplo dela como modelo de discípulo de Jesus. Porque Nossa Senhora, ainda que seja a mãe do Senhor, ela é, acima de tudo, a primeira discípula de Jesus, a que melhor imitou Jesus. O profeta Simeão, quando tem a cena da apresentação do menino Jesus no templo, quando diz que Jesus seria a luz das nações e que seria um sinal de levantamento, mas de queda para muitos em Israel, olha para Nossa Senhora e diz, uma espada vai atravessar a tua alma. Como quem dizendo, o que o teu filho vai passar, você vai experimentar também. Então, Nossa Senhora é para nós esse modelo daquela que realmente soube imitar Jesus. E o Magnificat, que o de Maria, em relação a Deus, em relação ao que Deus pedia dela, em relação à missão dela. Quando ela começa, a minha alma engrandece o Senhor. E aqui está, no fundo, a primeira coisa que a gente tem que refletir. Na minha alma, eu estou constantemente procurando engrandecer o Senhor? O que significa engrandecer o Senhor? Significa... Padre, está travando um pouquinho.
Voltou. Travou? Voltou. Bom. Então, estava dizendo que a minha alma engrandece o Senhor é essa busca por fazer tudo para a maior glória de Deus. E isso, em concreto, de possibilidades de ação, dado que eu não posso sair de casa, né? Mas na limpeza que eu faço, na comida que eu preparo, na ligação que eu vou fazer, até no filme no Netflix que eu estou vendo. Que eu procure estar na presença de Deus, porque em si eu já estou, querendo ou não, porque eu não posso me furtar, né? Tem o Salmo que diz, se eu vou para os céus, aí está tu. Se eu vou para debaixo das profundezas, aí estás também. Quer dizer, nem no inferno eu consigo fugir de Deus. Então, porque eu estou sempre... Deus é onipresente. Ele já está, mas a minha consciência de que eu estou na presença de Deus. E aí fazer tudo junto de Deus. Isso já é coisa de muito tempo que eu moro longe, né? Mas muitos que têm os pais perto, né? Mas que não podem, de repente, visitar os pais. Né? E aí começa... Acho que travou de novo, não? Eu não entendi o que você falou, mas tudo bem. Você só faz assim ou assim que é mais fácil. Tá travando um pouquinho, padre, mas tá dando para entender. Trava um pouquinho, mas tá indo. Eu não sei aqui como é que tá. Como é que tá a internet aqui, mas enfim. Vocês veem que o Vaticano é uma tragédia. Mas muita gente que não pode visitar os pais e sente aquela cidade estar ao lado dos pais, né? Aquele momento de ternura, de estar junto com quem você ama, de passar o tempo com as pessoas que você ama. E é isso que a gente tem que começar a experimentar em relação a Deus. Isso é engrandecer na alma a Deus. É ter consciência dessa presença amorosa dele todo momento, em tudo que eu faço. E quando isso é verdade, que se diga, né, pecar fica mais difícil. Porque se eu sei que eu estou na presença de Deus, que eu estou ao lado do meu pai, né, eu vou pensar duas vezes e meter o pé pelas mãos, né? Porque, afinal de contas, né, é que nem minha mãe está aqui. Eu vou fazer alguma coisa que a minha mãe vai me olhar. Meu filho, o que você está fazendo? Não vou. É óbvio. A mesma coisa, eu estou na presença de Deus. Depois continua Nossa Senhora, né? Minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade. Nenhum ser humano estão escutando? Agora sim, padre. Então, travou no minha alma engrandeça o Senhor, meu espírito exulta, aí travou. Então. Continua, né? Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Essa frase, olhou para a humildade de sua serva, é das frases mais poderosas que a gente pode encontrar para entender o que Maria tem a nos ensinar sobre o real significado da palavra humildade, que é a base da nossa vida cristã. Ser humildes. Né? Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, diz São Paulo. Mas o que significa ser humilde? Nossa Senhora aqui ensina. Porque se a gente vê, nenhum ser humano na história teve tanta graça quanto Nossa Senhora. Não por outra razão, o anjo Gabriel, quando se apresentou a ela, disse: Ave, ó cheia de graça, plena de graça, né? O texto em grego, que é karetomenin, que é o termo, é aquela que recebeu assim, todas as graças possíveis e imagináveis. Não tinha como receber mais graça. E você pega os títulos de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Imaculada, Assunta aos céus.
todos os rainha dos anjos, imagina, está acima dos anjos. Tem todos os títulos. Quando abre a alma dela nessa oração, até onde vocês escutaram? Quando abre a alma dela nessa oração. Então, que ela no fundo, o que ela está demonstrando é que ela não quer ser lembrada por ser imaculada, por ser a mãe do Salvador, por ser a rainha dos anjos. Ela quer ser lembrada por se reconhecer nada diante de Deus. Ela quer ser lembrada por isso, por saber que tudo que ela tinha de bom era dom de Deus. Isso é verdadeira humildade. A gente saber que tudo vem dele. Tudo aquilo de bom que a gente faz é graças a ele. Santo Agostinho diz, né, que o que eu faço de mal é minha obra, né, e o que eu faço de bom é graças a vós. E é isso. E a gente, com tanta frequência, né, a nossa tendência é roubar a glória de Deus. Com a nossa soberba, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E Nossa Senhora, que tinha o direito, porque ela tem todos os títulos. Nenhum ser humano merecia tanto louvor quanto ela, mas ela queria ser lembrada pela sua humildade. E ela vai continuar, né? E todas as gerações vão de chamar-me de bendita. Né? E aí ela começa a fazer uma reflexão sobre... Acho que travou de novo, não? Está indo. E ela começa a fazer uma reflexão sobre a ação de Deus ao longo da história, que é uma ação que é, no mínimo, algo que nos deixa perplexos, porque não é o que a gente esperaria. Porque, por exemplo, diz, né, que Deus exalta os humildes e humilha os prepotentes. Né? Deixa os ricos de mãos vazias e aos pobres, né, ele sacia de bens. Está me ouvindo, padre? Oi, padre, agora foi. 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 Parou naquela os pobres sacia de bens. Então, tava... peraí, tá certo. Mudou de conexão. Então, que Deus age assim, ele vem em contra quem precisa. Então, na medida, o Papa falou isso na semana passada, que ele começou, às quartas-feiras, a dedicar a catequese sobre o tema da oração. Então, ele falou que Deus, que é aquele que nos dá tudo, a gente tem que se colocar diante dele como mendigo. Nós somos mendicantes de Deus. Aqui em Roma, agora não, porque não tem turista por causa do vírus. Vamos ver quando voltar as coisas ao normal. Aí você vai ao redor da Praça de São Pedro, você tem os mendigos que os caras são assim, entendeu?
Pensa numa pessoa insistente. Entendeu? Aquele cara que fica em cima. Esses caras são piores, entendeu? Até que você não dê para eles, eles aceitam até literalmente 1 centavo. Entendeu? O que você der, porque eles são profissionais, tudo bem, mas de qualquer maneira, eles têm aquela consciência. O que for está no lucro. E quando a gente tem essa postura diante de Deus, a gente descobre que Deus não nos dá uma esmola. Deus nos dá muito mais do que isso. Ontem eu estava falando na live que eu fiz com a Joana Nolasco, né, que Deus não é como uma espécie, né, de milionário, uma espécie de um Bill Gates ou coisa do gênero, né? Eu sou tão rico que eu vou ser agora generoso com os pobres e vou dar um pouco de dinheiro para todo mundo. Deus não faz isso. Porque Deus dá tudo, ele não dá uma esmola. Deu seu filho, que morreu na cruz. Nos faz filhos dele, quer dizer, nos dá a vida dele para nós, nos faz participar da própria vida dele. Nos faz templos onde ele vem habitar. E Nossa Senhora nos ajuda a perceber isso. Porque ela foi o primeiro templo do Espírito Santo, né? Voltando à Anunciação, quando Gabriel diz, né, que ela seria a mãe, ela pergunta: e como é que se dará isso? Aí o Gabriel responde: a sombra do Espírito Santo descerá sobre ti. Por isso, aquele que conceberás será chamado Santo, Filho de Deus. E esse Espírito Santo que ela vem nos trazer, por outro lado, que ela é uma portadora do Espírito Santo para nós, como foi para Santa Isabel, e que vem sempre e não nos deixa esperando, é o Espírito Santo que vai nos preencher e vai fazer com que a nossa vida, apesar dos limites, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos que fazem parte da nossa vida, mas que seja uma vida que vale a pena. Que seja uma vida que é plena. O que isso não significa sem defeito. Sem defeito só a próxima, mas que a gente percebe que a gente é amado. E aqui está a diferença de tudo. E é isso que Nossa Senhora nos ensina. E ela é a primeira a dar esse exemplo. Que somos amados, que somos importantes, que não somos aqueles que estão em segundo lugar, que não somos aqueles que quando sobra tempo eu venho cuidar. Mas somos prioridade. Prioridade para Deus e prioridade para ela. Então, que essa oração do Magnificat não possa servir para a gente, que a gente depois possa pegar cada um, né, o texto do Evangelho de São Lucas e refletir, levar para o próprio diálogo pessoal, para cada palavra, né, que está ali colocada, né, e pedir isso, que Nossa Senhora nos ajude a rezar com ela, a compartilhar com ela os sentimentos que ela teve a fazer aquela oração, para que sejam também os nossos, para que a gente se sinta, né, mais em comunhão com Deus, mais em união com Ele, mais cheios do Espírito Santo, desse Consolador, desse advogado, desse intercessor. Bom? Maravilha, maravilha, padre. Padre, e a gente recebeu uma notícia aqui que o Papa nos pede hoje um dia de oração e de jejum, enfim, para acabar a pandemia, né, padre? Fala um pouquinho sobre isso. Então, na realidade, essa iniciativa, curiosamente, partiu dos muçulmanos, que entraram em contato com o Papa, porque já faz 2 anos, eu acho, o Papa esteve em Abu Dhabi e ali assinou um documento o título do documento é sobre a fraternidade humana, né? Então, procurar entre os cristãos e os muçulmanos, né, buscar sempre mais cultivar a fraternidade, entendendo que somos todos, né, crentes no mesmo Deus, ainda que com as nossas diferenças e tal, e buscar, sobretudo, orações em comum para o bem da humanidade, né? Então, deixar de lado a violência, deixar de lado as diferenças e buscar, né, aquilo que, pelo menos, ainda que seja pouco, mas que temos em comum. E aí, em vista da pandemia, eles propuseram ao Papa isso, de dedicar esse dia 14 a um dia de oração e de jejum
para o fim da pandemia. O Papa acolheu isso e propôs a todos os católicos, e ele mesmo, em primeiro lugar, vivenciando isso, né? E é o valor, né, do jejum como essa privação que a gente faz, voluntária, por um lado, como sinal de solidariedade, né, para aqueles que não têm aquilo que eu tenho. Né? Porque tem pessoas que não fazem jejum porque querem, porque não têm o que comer. Né? Então, é um modo de vivenciar uma caridade, pelo menos, no sentido de ter mais consciência daqueles que precisam, né, também da minha ajuda, né, por um lado. Esse é um aspecto talvez mais social do jejum. Mas tem um aspecto mais importante, que é o aspecto do sacrifício, que é aquele de renunciar a mim mesmo, né? E, no caso, para nós cristãos, claro, os muçulmanos vivem com outra dimensão o jejum, né? Eles têm uma outra perspectiva. Mas nós cristãos, quando a gente faz o jejum, o que a gente faz é dar a nossa pequena contribuição à paixão de Cristo. São Paulo vai falar isso na carta aos Gálatas, dizer, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pela sua igreja. Então, é uma forma, dizer, Jesus ali na cruz ofereceu a vida dele pelo universo, por todo ser humano, por tudo que existe. E eu, com esse pequeno sacrifício, é o meu modo de me unir a ele, dizer, olha, eu te acompanho nesse gesto, eu quero também fazer parte. E é tão bonito, quer dizer, aí a gente vê a lógica de Deus, né? Que a lógica de um pai é que nem, por exemplo, a gente entender bem a imagem, teve o Dia das Mães, né? Se bem que esse ano foi um pouco diferente, porque, enfim. Mas, normalmente, no Dia das Mães, sobretudo quando tem uma criança pequena, né, a criança ela não vai comprar presente para a mãe, que ela não tem nem dinheiro. Né? Aí o que acontece? O pai fala, né, na família, olha, vamos comprar um presente para sua mãe. Aí a criança, mas quem escolhe o presente é o pai, quem faz. Mas o pai deixa a criança pensar que ela está contribuindo, e depois ela dá o presente e fala, olha o presente que a gente comprou para você. No fundo, o nosso jejum é isso. A gente oferece uma coisa que não é nada. Travou na hora que a gente ia ouvir. Padre, repete. A gente oferece uma coisa que não é nada, aí continua. Não, e que Jesus acolhe e faz com que seja nosso, quer dizer, dele conosco o sacrifício. Quer dizer, o que eu posso fazer meu para contribuir para a salvação da humanidade? Nada. Mas Jesus pega esse meu pequeno sacrifício e une ao dele. Então, o jejum, no fundo, o que a gente está fazendo, todo tipo de penitência, é essa lógica. Eu ofereço o meu pouquinho junto à cruz de Jesus, junto ao sacrifício de Jesus pela humanidade. Nesse caso, direcionado a pedir que termine essa pandemia. Então, daí a importância também da gente procurar cada um na medida do possível e tal. De repente, a gente não precisa nem fazer um jejum assim, bravo, mas, por exemplo, hoje eu estava pensando em comer, né? Não sei, né? Um belo de um filé mignon. Eu não vou comer o filé mignon, vou deixar para comer amanhã. Hoje eu vou comer aquela lata de atum. Não preciso nem passar fome, quer dizer, na realidade. Me privar de algo para que... Travou de novo, padre. Calma que já ele volta. Oi? Estou te ouvindo, padre. Parou. Começa da lata de atum, padre. Da lata de atum em diante. Não, então, da lata de atum, porque a questão não é a quantidade de comida que eu como, a questão não é a materialidade do jejum, mas é esse unir um pequeno sacrifício, uma pequena privação à oração de Jesus para que juntos ofereçamos, né, por uma intenção particular.
Então, o que eu estou dizendo, não é que eu preciso passar fome. O que eu preciso é ter, assim, dar minha contribuição. Eu já terminei, já. Eu também uma olhada, hein? Padre, bom, quer falar mais alguma coisa? O senhor tem 8 minutinhos aí, o senhor falou que 11h40 tem que sair. Não sei, se você... eu tenho que ir para o escritório, né? Porque aqui Tá. a gente... Padre, eu vou te pedir um favor, então. Faz uma oração final com a gente e queria te agradecer muito, né? A gente quase nunca se fala, né, Padre? A gente conversa raramente aí pelo Instagram, te agradecer pelo seu tempo e já te convidar mesmo para outros momentos, se o senhor puder, tá? É muito bom, o pessoal, quando ficou sabendo que você vinha falar para a gente, já a galera se empolgou. A galera veio junto e a gente tem que se adaptar a esses tempos, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Então, fica mais do que convidado, Padre. Te agradeço muito mesmo. E vou te pedir para finalizar fazendo oração com a gente, Padre. Faz a oraçãozinha com a gente. E como diz o Padre Jorjão, impetre-nos vossa bênção. Vai. Vocês vão ser impetrados depois. Peraí, travou de novo, Deus, Padre. Pai Todo-Poderoso. Pode fazer, pode ir. Eu faço oração e vocês fazem a oração de vocês para não travar. Tá bom. Pode fazer. Peraí, deixa eu ver aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que possais acolher as nossas súplicas nesta tarde, nesta manhã, que possais trazer, pela intercessão materna de Nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora Maria, o vosso Espírito Santo, que ela, como fez com sua prima Isabel, faz conosco, para que encontremos a consolação, para que encontremos a força, para que encontremos a luz, o sentido, para repreender o nosso caminho, para reendereçar a nossa estrada, de perceber a vossa presença amorosa ao nosso lado, para que possamos, como ela, ser sempre mais fiéis ao vosso único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que saibamos imitá-lo, que saibamos escutar com mais atenção as suas palavras, que saibamos metê-las em prática na nossa vida, em cada um dos nossos pensamentos, em cada uma das nossas ações, em cada um dos nossos projetos, que possamos viver o nosso batismo com mais convicção, que sejamos, nesse momento em que a humanidade passa por uma grande provação, que sejamos, como o vosso Filho nos pediu, sal da terra e luz do mundo, que sejamos luz para os demais, mostrando que mesmo sem poder sair, mesmo tendo a nossa liberdade de movimento mais limitada, que podemos encontrar felicidade, podemos encontrar sentido, podemos encontrar plenitude na nossa vida, que podemos ser que possamos, enfim, ó Pai, sermos verdadeiramente outros Cristos e com a proteção de Nossa Senhora, com o auxílio dos santos anjos, vençamos os nossos pecados, vençamos os nossos limites, vençamos as nossas fraquezas e, como filhos vossos, cheios do Espírito Santo, possamos em vós, nosso Deus Salvador.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Gente, olha só, quem quiser aparecer na foto, pode ligar a câmera que eu vou fazer uma foto geral, tá? Quem não quiser também, tiver aí deitadão, descabelado, liga a câmera que eu vou fazer uma foto para aparecer, tá bom? Todo mundo ligando a câmera, eu vou dar 2 minutinhos aí pra galera. Padre, mais convidado para outros encontros. A galera ficou assim falando comigo, padre, cara, será que o Papa vai aparecer aí do lado do Papa? Olha, eu acho meio complicado, o Papa tá muito ocupado. Vai que um dia ele aparece, né, padre? Vai que. Pois é. Mas eu te agradeço muito, padre. Do próximo encontro a gente combina, eu te mando mensagem, tá bom? Mas obrigado mesmo pelas suas palavras. Obrigado a vocês por tudo e rezem por mim também. Pode deixar, padre. O senhor vem para o Rio nessa época, padre? Tá planejado para vir para o Rio? Ih, travou. Não vamos ficar sem a resposta. Vem para o Rio, padre? Tá falando que, eu vou saber quando. Tem que ver quando é que vai acabar essa coisa aí. Vai dar certo. Gente, eu vou fazer uma foto, tá bom? Todo mundo aí, pose para foto. 1, 2, 3 e... Mais uma. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, padre, mais uma vez. Um abraço. Nada, que Deus abençoe todos vocês. Tá bom. E até o próximo encontro. Fiquem ligados nas redes sociais aí que a gente divulga para vocês, tá bom? E hoje, às 4 horas da tarde, missa. Isso aí. Instagram. Pelo teu Instagram, padre? É. Tá bom. Qual Conexão Romana. Conexão Romana. Não é o teu... Tem no YouTube. Não é o meu pessoal. Conexão Romana. Tem no YouTube, no Instagram e no Facebook. 4 horas. Aliás, vamos ajudar o padre. Todo mundo se inscrever lá no canal dele do YouTube, que ele precisa alcançar 1.000 seguidores para poder... Não, já passei de 1.000 já. É? Eu tô seguindo, padre. Eu tô seguindo. Agora tem que alcançar rumo aos 100 mil. Tá bom. Coisa eu consegui. Agora tem que rezar para ter uma internet que preste. Vai. Tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Eu gravei aqui. O Papa da próxima vez. A gente espera o Papa aqui também. Pois é. Eu gravei a nossa conversa. Eu vou disponibilizar depois para vocês. Eu mando o link, tá bom? Obrigado para vocês. Tchau.